Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a influência do governo Irã sobre o governo Lula, especialmente no terceiro mandato. A partir de 2023 se manifesta de forma indireta, estratégica, ideológica e vem sendo motivo de crescente preocupação internacional. Vamos entender isso no vídeo de hoje por partes. Iremos também fazer uma análise aqui, um react aqui do vídeo que o Lula falou lá na França, ali junto com o Macron. Só que depois o Macron também já quebrou as pernas do Lula, ou seja, dizendo aquilo que o Lula estava dizendo. A gente sabe que existe aí um alinhamento ideológico e também diplomático. Lula tem historicamente adotado uma política externa não alinhada aos Estados Unidos ou Israel, buscando aproximação com países do chamado eixo da resistência, eixo do mal, como Irã, Venezuela, Cuba, Rússia. Isso ocorre por alguns fatores. Isso chama-se anti-imperialismo retórico. Lula critica o que chama de hegemonia ocidental e defende um mundo supostamente multipolar na cabeça dele. Mas aí vem a grande questão e a grande hipocrisia: o apoio dele a regimes autoritários, antisionistas, anti-ocidentais, sob o discurso de soberania nacional e de autodeterminação dos povos. É sobre isso que iremos abordar nesse vídeo, mas antes aqui eu quero convidar a você a se inscrever no canal, deixar o like e também já compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Vamos ver aqui esta fala do presidente Lula, iremos cortar e falar questionando aquilo que ele está dizendo. Sinceramente, eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi a respeitar no exercício da presidência da República do meu país, é a liberdade de cada país tomar conta do seu destino, de cada país fazer o que bem entender, desde que esse bem entender não ultrapasse os limites do bom senso. O que o Brasil já está fazendo nessa questão do bem entender, que o Lula acabou de dizer aí, é ultrapassando e rasgando também a Constituição. Porque eles querem pegar o Marco Civil da internet, que já é uma regulamentação em relação às redes, e fazer com que as plataformas sejam responsáveis por aquilo que as pessoas postarem. Mas aí vem uma grande hipocrisia, deixando de lado quem? As empresas jornalísticas, tipo Globo, CNN, Jovem Pan, etc. Assim, é o que eles têm em ponto de vista. Então, ele não pode fazer o que quer, da maneira que quer. Cada país tem a sua Constituição. E o que nós estamos vendo é que o próprio presidente do Brasil não respeita a própria Constituição. Isso é uma busca por um protagonismo internacional no sul global. Lula está se alinhando com nações que confrontam a ordem liderada pelos Estados Unidos e Europa, principalmente na questão da liberdade de expressão. Isto é um fato que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia. O ser humano. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio de um exército altamente preparado contra mulheres e crianças. Aí, ó, já é uma outra controvérsia que ele fala que é contra mulheres e crianças. Não, gente. Deixa eu contar uma história para vocês aqui rapidamente. Tirando um pouco este suposto sensacionalismo, o Israel, ele está ali dentro de um território cercado por inimigos. E Hezbollah, Hamas, todos eles são tentáculos de quem? Do Irã. É o Irã que dá uma subsistência para esses grupos, que é o grupo de terror, que comete terrorismo. Eu não posso falar a palavra aqui para o YouTube não derrubar o vídeo. Então vocês sabem do que eu estou falando. Então o Lula, ele apoia esse tipo de pessoa, esse tipo de grupo. E aí no discurso dele, ele coloca mulheres e crianças como sendo as vítimas principais. Lembrando também que as crianças desses países ao redor de Israel já são criadas desde a sua infância, doutrinadas a odiar
Israel. Essa é a realidade. E ali do Oriente ali, o único país democrático de fato é o país de Israel. Então aí Lula já vem numa grande hipocrisia, né? Usando, como eles sempre fazem, usando as minorias para as suas causas nefastas, diga-se de passagem. É isso que está acontecendo. E é isso, contra isso, que a humanidade tem que se dignar. É contra isso que a sociedade tem que se dignar. E é contra isso que eu fico exigindo todo dia, estou ficando até um cara muito chato, que eu fico exigindo mudança no Conselho da ONU. Lembrando que o Conselho da ONU já acabou. Inclusive, eles recebiam a maior ajuda, que era dos Estados Unidos, e também já foi descartado, porque algo muito sério ali já aconteceu ali em relação a várias situações que eu não vou comentar aqui, porque esse não é o intuito desta pauta aqui, beleza? A ONU de hoje não pode ser a ONU de 45. A ONU de hoje tem que ter o continente africano participando, o continente sul-americano participando, o latino-americano. Tem que ter países importantes, como a Alemanha, como o Japão, como a... Por que a Índia está fora? Então, esses países, presidente, esses países, eles não querem se alinhar com esse eixo do mal. E nos últimos anos, houve aproximação concretas do governo brasileiro com esses estados. Nos últimos anos, ações específicas mostram uma reaproximação perigosa. Por exemplo, em março de 2023, 2 navios de guerra iranianos atracaram no porto do Rio de Janeiro, sob permissão do governo brasileiro. Apesar das sanções internacionais, a visita foi criticada por Estados Unidos e Israel. E Lula se recusa a condenar publicamente o terror do Hamas, inclusive após ataques brutais a civis israelenses. Chegou a comparar a ação de Israel contra Gaza ao Holocausto da época lá do Bigodinho. E isso gerou um forte desconforto, e por isso o governo Lula é uma persona não grata lá em Israel. Negociações de acordos econômicos, cooperação técnica com o Irã, inclusive áreas sensíveis como agricultura, energia, embora de forma discreta. Silêncio diante da repressão do regime iraniano em relação às mulheres e a opositores políticos. Ou seja, ele está falando de mulher, mas o Irã, ele tem uma repressão forte contra as mulheres e também contra os opositores políticos, evidenciando uma cumplicidade ideológica. O Irã usa o Brasil como um palanque estratégico na pessoa do Lula. O Irã busca expandir sua influência na América Latina para quebrar o isolamento internacional e formar uma frente anti-Israel, anti-Ocidente. Nesse contexto, o Brasil é estratégico por ser a maior economia da América Latina. E o Irã está usando a pessoa, o tentáculo, que é o Lula, para fazer isso. Porque o Brasil é um país com peso diplomático no G20, no BRICS e na ONU. Então, um território onde há uma crescente simpatia por narrativas pró-Palestina e anti-Israel, usada como fachada por movimentos islâmicos radicais. É isso que está acontecendo e ninguém está enxergando. Eu preciso que tenha a mesma ONU que teve autoridade para criar o Estado de Israel, tem que ter autoridade para preservar a área demarcada em 1967. É o mínimo de bom senso que a gente pode exigir como humanistas que nós somos. Não, Lula, você não é humanista não, porque se você fosse humanista, você teria feito uma investigação séria em relação ao roubo do INSS, ou seja, roubo dos velhinhos. Não, de maneira alguma. Vê o Brasil, como é que está a situação no Brasil, vê a nossa economia, vê os gastos como estão, e agora é imposto em cima de imposto, Lula. Então você não tem moral nenhuma para falar sobre isso. Essa é a realidade. Esse dia nós sofremos com a morte de 2 judeus numa embaixada americana, lá na embaixada de Israel nos Estados Unidos. Mas no mesmo dia, 2 crianças carregando um saco de farinha foram mortas. Aonde foi isso, Lula? Cadê as imagens? Cadê a prova que as crianças estavam com um saco de farinha nas costas?
Não tem imagem, é só narrativa. Só narrativa. E nessa narrativa, o Irã vê em Lula uma figura útil para espalhar o quê? A propaganda. Espalhar a propaganda. Sem precisar diretamente. Lula faz o discurso enquanto o Irã ganha espaço. Isso também tem um risco profético e eu vou falar já já da questão do ponto bíblico. Mas vamos aqui continuar aqui ouvindo aqui o 9D. E não houve a solidariedade que houve aos dois que foram mortos na embaixada. Ou seja, nós não podemos tratar os palestinos como se eles fossem cidadãos de segunda categoria ou de terceira categoria. São seres humanos. Não, são seres humanos, sim, de fato, são seres humanos. Mas desde a infância, eles já são doutrinados, o presidente Lula, a espalhar o medo e já são doutrinados desde criança a ser contra Israel. Ou seja, eles querem extirpar Israel do mapa. Esta é a realidade. Isto já vem desde a infância deles, desde criança. Será que o senhor não sabe disso? Sabe sim, mas aí tá querendo esconder, né? Que querem viver como nós, que querem ter liberdade. O que nós estamos defendendo há muito tempo? Só tem uma solução. A gente não pode permitir um discurso. Como Lula quer defender a liberdade, sendo que ele está chamando aí o Xi Jinping, né? Uma pessoa do Xi Jinping para regular as redes sociais? Que liberdade é essa, Lula? Qual é essa liberdade? Se o Lula quisesse mesmo discutir liberdade, ele não ficava aí querendo regular as redes sociais. Porque a mentira sempre vai existir. Sempre vai existir. Mais mentiroso do que o presidente Lula não existe na face da terra. E todo mundo deixa ele mentir à vontade. Assim como ele está mentindo aqui nesse discurso em muitas coisas. É só nós observarmos a fala dele. Do presidente de Israel, que diz todo dia que quer ocupar a faixa de Gaza, o outro diz que quer fazer um hotel, o outro diz que quer fazer uma área de lazer, quando na verdade aquilo é um território que um povo conquistou depois de muito sacrifício e que nós precisamos garantir que eles construam em harmonia com o Estado de Israel o direito de viver. É apenas isso, é o dito. Lula, primeiro que você está desinformado, porque esta guerra aí, principalmente esta guerra aí, ô Lula, existe aí um ponto de vista bíblico e profético. Quem se opõe a Israel se opõe ao plano de Deus. Gênesis 12:3. A Bíblia declara maldição em relação àqueles que amaldiçoarem Israel. Se o Senhor está amaldiçoando Israel, pode ter certeza que o Senhor será amaldiçoado pelo próprio Deus. É o que está escrito. O Irã hoje é a antiga Pérsia, aparece em profecias, Ezequiel 38, como parte da coalizão das nações que marcharam contra Israel nos últimos dias. Ou seja, esse papel que o Lula faz aí de propagandear aí o Irã é um papel bíblico. E é importante que as potências mundiais deem logo um basta nisso. Não pode a ONU ficar dizendo do cessar-fogo e não se respeita o cessar-fogo. Então, gente, ali nós estamos vendo um genocídio na nossa cara todo santo dia. Agora eu vou dizer uma coisa, hein, Lula? Genocídio acontece também aqui no Brasil todo santo dia. Quantas pessoas não morrem no trânsito? Quantas pessoas não morrem com bala perdida? Quantas pessoas não morrem no Brasil, Lula? E você está olhando aqui para o Brasil também, falando nisso? Ou seja, se você não está conseguindo olhar nem para o seu próprio quintal, como é que você vai olhar para o quintal dos outros? Quando líderes como Lula defendem inimigos declarados de Israel, estão espiritualmente aliando-se a forças que desafiam o próprio Deus. O que isso revela sobre o Brasil? O que isso revela sobre o Brasil? O Brasil está sendo cooptado como peça de um tabuleiro profético para o fim dos tempos. E o Lula está sendo este protagonista. Todo santo dia, ainda ontem acho que morreram 95 pessoas. Todos inocentes e todos civis. Não tem nenhum chefe do Hamas. Então, sinceramente,
não é nem como presidente do Brasil, é como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, a todo mundo interessa a paz. Lula, mas infelizmente essa paz aí nunca vai chegar. Essa paz aí que você está falando nunca vai chegar. Ou seja, desde quando uma pessoa ainda é espermatozoide, já existe a guerra desde o espermatozoide. Porque são trocentos milhões de espermatozoides e apenas um ou dois que conseguem chegar na frente para ali se tornar ali um ser humano. Então a guerra, ela sempre vai existir. Enquanto nós tivermos vida, enquanto estivermos em vida, a guerra sempre vai existir. Não existe paz, não tem como ter paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Aí, ó, ele fala que é mulheres e crianças, gente. Mas na verdade, esses países aí, eles massacram as mulheres e as crianças. O Irã, Hezbollah, Palestina. As mulheres não têm direito a nada nesses países. Ou seja, você aí que tem uma outra ideologia, né? Eles não respeitam a sua ideologia, seja ela qual for. Ao contrário de países democráticos como Israel e Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil, que teoricamente ainda é uma democracia, mas na mão do governo Lula está tornando aí uma ditadura. É o que estamos vendo e assistindo dia após dia, meus amigos. Não tem como negar isso. Então, esse choro aí, supostamente choro do Lula, não passa, na minha opinião, de um choro de crocodilo. Isso é a realidade. Deixe nos comentários a opinião de vocês. De me dignar, eu não mereço ser dirigente do meu país. De fato, você não merece ser dirigente do seu país mesmo. Você tem razão. Concordo. Porque o que você está fazendo com o Brasil está sendo destruído. E pior, o Brasil está sendo cooptado como peça de tabuleiro, né? Até para uma profecia do final dos tempos. Lula intencionalmente ou não tem se tornado um canal para fortalecer um discurso anti-Israel, pró-Irã no continente. Lula tem sido esse canal, ele tem sido essa peça-chave, e há um risco sério de julgamento espiritual e colapso moral, social e político para o país se essa rota não for revertida. Tem que ser revertido isso que o Lula está fazendo, espalhando a mentira, espalhando o terror, sendo o anticristo aqui da América Latina. O Brasil, desde o começo dessa guerra, se posicionou contra a ocupação territorial, sabe, que a Ucrânia fez, que a Rússia fez no território ucraniano, e ao mesmo tempo o Brasil se posicionou contra a guerra. O Brasil, junto com a China, construíram um documento e uma proposta de 13 países emergentes para discutir um grupo de amigos e tentar encontrar uma solução. Eu, pessoalmente, conversei com o presidente Putin, fui à China depois, conversei com o presidente Xi Jinping. Foi a China lá pedir censura para o Brasil, né? Inclusive a Janja lá, né? Querendo que o Xi Jinping, né, intercepta aí no TikTok. Sinceramente, eu queria dizer uma coisa. Me parece que é destruída não volta, que é os seres humanos que morreram. Então eu continuo com essa posição. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir.
Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU.